Como fica a avaliação em tempos de pandemia? Logo que iniciamos com atividades remotas, surgiram alguns questionamentos em relação à própria proposta de trabalho e outras dúvidas como: por que é importante o PD? Iremos fazer uso do portfólio? É possível avaliar o desenvolvimento dos alunos por meio dos PEDs? Haverá prova? Conselho de classe? O que iremos fazer para documentar esse processo? Em meio à pandemia, o professor precisou mudar sua forma de ensinar e também está aprendendo a compreender se nesse novo processo é possível acompanhar o desenvolvimento do aluno. Toda essa nova forma de trabalho vem gerando uma ansiedade e inquietação, uma instabilidade em virtude de tantas mudanças. Para começar, vamos primeiramente abordar as emoções, pensar dentro do desenvolvimento humano como expressar emoções, medos e angústia. Refletir a respeito disso não é fácil, mas também é preciso nos colocar no lugar de cada aluno pensando como está sentindo e recebendo tudo isso. É fato que a criança sente muito mais, principalmente porque essa é a primeira fase de interação e de aprendizagem mútua, e esse processo exige um olhar mais atento e cuidadoso do professor, ao propor experiências. Se para nós adultos às vezes é difícil compreender e expressar o que sentimos, como será que nossa criança está? Muitas vezes, centralizamos a preocupação na reorganização do trabalho pedagógico, que é de extrema importância principalmente nesse contexto de mudanças drásticas. Contudo, não podemos secundarizar o sujeito humano, o aluno e seus sentimentos/emoções. Pensando nos sentimentos e emoções da criança, que relação é possível fazer com a teoria histórica cultural? Segundo Vygotsky, 2003, os sentimentos da criança são mais fortes do que os de um adulto, pois o adulto ao longo de sua vida aprendeu mecanismos de como controlar os seus sentimentos e instintos. Assim sendo, como a criança está? E os nossos alunos público da educação especial? Como estão vivendo e sentindo esse momento? Essas reflexões podem ser aplicadas aos educandos da educação de jovens e adultos, EJA, como estarão lidando e sentindo-se neste momento se, para além da insegurança em relação à sua saúde e dos seus, estão expostos também às intempéries que a economia do país sofre e que os afeta diretamente em sua relação com o mundo do trabalho, bem como na garantia do sustento e da sua sobrevivência e de sua família. Os autores Rego e Oliveira, 2003, buscam fundamentar em Vygotsky e ao mesmo tempo traz uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, para ilustrar a importância do referencial cultural do ser humano. Brevemente relata um homem que estava perdido em uma ilha e que durante todo o momento de isolamento ficava pensando na vida que levava e tudo o que perdeu e no que poderia fazer se não estivesse ali. Porém, um belo dia descobriu um tesouro nessa ilha e a partir desse momento o homem deixou de chorar e lamentar por estar isolado, passou a mudar a forma de pensar, começou a sonhar e imaginar nas possibilidades que poderia realizar com aquele tesouro. No entanto, cabe descrever que o homem morreu na ilha, mas a tristeza que o isolava deixou de existir. Lembramos que o tesouro na ilha não possuía valor, o homem não tinha como gastar, mas o que mudou foi a forma de lidar com os seus sentimentos, foi justamente o valor cultural instituído no tesouro. Esse conto pode ser aplicado/transposto para esse momento de pandemia, no qual é preciso resgatar um referencial cultural, e por meio dele traçar novos caminhos.
Vamos pensar em todos os nossos alunos e professores e traçar qual era o referencial cultural que tínhamos para que possamos delinear um caminho que venha fornecer uma possível segurança. Questões para refletir. O que já construímos a respeito de avaliação? Qual a base teórica que sustenta nossas concepções? E o que podemos pensar agora para esse momento? Nesse contexto, será que não cabe problematizar a identidade profissional do professor? O que ser professor profissão representa para a sociedade, o mundo? O que posso fazer de diferente para contribuir? Esses questionamentos podem nos aproximar de respostas, entre elas para a primeira questão indicada, acima, ou seja, para que enviar atividades para nossos alunos. Acreditamos que é necessário e importante o direcionamento pedagógico mesmo que de forma remota. Toda a orientação construída, para a educação em tempos de pandemia, tem como parâmetro o respeito ao desenvolvimento da criança, jovens e adultos e centra-se na organização de atividades/ações intencionais de aprendizagem, respeitando as especificidades do contexto familiar. A ausência de um direcionamento pode significar correr o risco de não contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, ampliando ainda mais as desigualdades sociais, e isso também comprova a importância do trabalho docente. Além disso, tudo demonstra o quanto o vínculo é também importante e necessário. Isso justifica que essas ações não estão reforçando o ensino à distância, mas sim fortalecendo a identidade profissional do professor que é única e insubstituível e, ao mesmo tempo, objetiva enfraquecer a ação de um inimigo tão ferrenho, que é a evasão escolar. O caminho que trilhamos é sustentado por uma teoria que foca também na aprendizagem mediada e o que estamos fazendo por meio dos PEDs é buscar formas de mediar a aprendizagem, ainda que remotamente. Mas, é preciso avaliar essa mediação nesse novo formato, identificando seus sentidos e significados. Para isso, também se faz oportuno refletir a respeito das formas de registro desse processo. Qual seria o caminho? Com certeza um caminho inédito que será trilhado tendo como objetivo a aprendizagem e o desenvolvimento da criança na educação infantil e ensino fundamental, como também dos educandos da EJA. Em resumo, para justificar tudo o que já foi escrito, descrevemos de outro modo. Por que continuar com os PEDs? Além de outras funções, a escola se constitui em um espaço de ensino e aprendizagem, tendo como função primordial promover o desenvolvimento de todos os alunos. Se não podemos utilizar esse espaço neste momento, devemos sim pensar em alternativas de ensino. Vamos supor que a escola não enviasse nenhuma atividade para as famílias. Com certeza, cada família estaria buscando alternativas de ensino. Será que podemos chamar isso de homeschooling, ou ainda, não estaria fazendo nada? Então, como resultado teríamos, a princípio, um aumento da desigualdade do que está sendo ofertado aos alunos, pois sabemos o quão heterogêneas são as famílias em nossa sociedade. A questão é que ao mesmo tempo em que temos que pensar em novas alternativas, estamos vivenciando todo este processo, então somos passíveis de cometer erros e de sentir angústia, medo, insegurança entre outros sentimentos. Mas, uma vez que temos clara a nossa função, cabe darmos um passo e refletirmos que talvez o problema não esteja em enviarmos ou não experiências, mas sim sobre o que são estas experiências. Para que elas servem?
A família compreende a importância disso. Reparem que não são questões muito diferentes das que tínhamos antes da pandemia. Já existia a preocupação com o que cada criança vivencia em seu lar. Há aqueles que faltam muito ou que a família não participa do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, ou que têm problemas financeiros, que são criados por avós, tios, que têm caso de violência doméstica e outras. E também já existia a reflexão sobre a ação docente, metodologia, planejamento, avaliação, entre outros. Na EJA, a condição humana do educando sempre foi uma preocupação, bem como as questões relativas aos encaminhamentos metodológicos. Então, a proposta é que possamos continuar a trilhar essa caminhada, só que neste momento de um modo diferente. Quais experiências e como estas estão sendo enviadas? Aqui podemos responder com a questão da sequência didática e ressaltar a qualidade e possibilidades das experiências que estão chegando às famílias. Para cada experiência proposta, a família envia um registro para o professor, seja pela foto, relato e atividades impressas, quando não há conectividade. Este registro pode, além de comprovar se a atividade foi feita ou não, possibilitar a avaliação do que está sendo proposto e como está sendo praticado. Sabemos que não é possível avaliar integralmente o desenvolvimento das aprendizagens, mas acreditamos que uma imagem, relato, vídeo, atividades impressas, entre outros, podem configurar-se em registro documental da experiência vivenciada. Considerando as ideias apresentadas, será que podemos pensar em uma avaliação de práticas compartilhadas? C2 users Letícia.paulino pictures práticas compartilhadas PNG. Fonte Ludmila Dmitrovich. Quais documentos são utilizados pela SME na educação infantil, no ensino fundamental e suas modalidades para fins de documentação pedagógica? Dentro da construção do processo avaliativo estruturado pela SME temos, parecer descritivo e o portfólio, para a educação infantil. No ensino fundamental utilizamos o portfólio, o parecer descritivo, como também diferentes instrumentos de avaliação que auxiliam os professores no processo de avaliação formativa dos alunos. No entanto, nesse tempo de pandemia, na qual modificamos a forma de ensinar, novas relações estão sendo criadas. Antes de pensar em como avaliar em tempos de pandemia, é preciso voltar para alguns conceitos que antecedem o processo avaliativo. O primeiro é o planejamento do professor, pois este é o cerne de todo o processo. O que foi pensado? Qual era a intenção? O que se pretendia com essa experiência para o desenvolvimento infantil e do educando da EJA? Aquilo que foi proposto buscou respeitar o desenvolvimento dos alunos. Os planejamentos tiveram uma sequência em suas ações ou foram propostas experiências aleatórias? Os conteúdos escolhidos foram assertivos para atender às intencionalidades dos objetivos essenciais. Esses questionamentos servem como ponto de partida para uma análise do processo avaliativo. Pois, nesse tempo de pandemia, o processo de ensino configurou-se em enviar experiências e atividades de estudo remoto para as famílias, de forma que pudessem realizar com as crianças, e essas famílias quase sempre fazem a devolutiva da realização das atividades. Entendemos essa atribuição para a família como uma situação difícil, já que muitos dos responsáveis pela criança precisam dividir a atenção com muitos afazeres,
como o trabalho, casa, outros filhos, etc. E ainda um agravante é que muitos não possuem formação e o preparo docente para acompanhar a criança. Essas preocupações também se fazem para o contexto da EJA, pois saber como nosso educando interage com nossas sequências didáticas, se tem apoio de algum familiar, se as atividades estão fazendo sentido, são questionamentos presentes a cada novo PD. É importante analisarmos o quanto as nossas ações nesse período da pandemia têm se tornado cada vez mais inclusivas, no sentido de levarmos em consideração não somente as características individuais dos alunos, mas também as especificidades de cada família. Por estarmos dentro desse processo, não foi possível refletir o significado do retorno da realização dessas experiências. Essas em algumas circunstâncias ficaram configuradas em apenas como uma comprovação de execução, o sim ou o não. Mas, com o passar do tempo e a extensão do período de suspensão das atividades escolares, torna-se fundamental ressignificar o sentido como estamos analisando esse processo. Para isso, é preciso voltar na configuração do que consiste a avaliação pedagógica, é preciso voltar na base de alguns teóricos. Mas, como dito anteriormente, temos que pensar no que planejamos, sua intencionalidade nesse contexto, como aquilo que foi proposto contribui para o desenvolvimento da criança. Não podemos perder de vista que na atividade remota, são as famílias que realizam a mediação e acompanhamento da criança durante as experiências propostas. Sobre os alunos da EJA, pensemos sobre a sua rede de apoio, quem auxilia ou não este educando. Frente a essa situação, o que é preciso analisar? Se o registro da devolutiva expressa a intenção principal do planejamento. Olhar para o resultado de uma forma diferente. Nesse momento cabe novamente voltar o olhar para os instrumentos avaliativos, por isso, a necessidade de rever os teóricos, pois assim como aprendemos a observar, a direcionar o nosso olhar para o processo avaliativo, seja ele para uma descrição de parecer, portfólio ou por meio de qualquer outro instrumento avaliativo, aqui também nesse momento que estamos reaprendendo as relações no processo de ensino e aprendizagem, temos que reaprender a direcionar o nosso olhar às devolutivas recebidas, que não podem mais ficar restrito a realizado ou não. Mais do que isso, como podemos reorganizar esse registro pedagógico que foi planejado com uma intencionalidade, pensada por uma pessoa, com formação pedagógica, e executado por outra, nem sempre com formação. Dessa forma, torna-se importante parar e pensar no planejamento e nas formas de avaliação, e no que se solicita como registro e como tem sido esse nosso olhar para essa devolutiva, mesmo que não tenha sido a pessoa que acompanhou, no caso das crianças. Nesse momento precisamos aprender a olhar com os olhos de terceiros captando a realidade. Quando participa de uma atividade presencial, o professor dispõe de inúmeros elementos para compor sua percepção sobre os acontecimentos, fazendo leituras amplas e também objetivas das ações, conquistas e necessidades das crianças. Apesar disso, o material enviado pelas famílias propicia um ótimo exercício de olhar para a realidade. Ao fugir da imaginação na hora de observar e registrar, o professor pode colher pistas mais certeiras para encaminhar novas propostas e aprofundar aprendizagens, partindo de fatos e não de suposições. Blog Tempo de Creche,
https://tempodecreche.com.br/registros avaliacoes/registros fotográficos olhando com os olhos ou com a imaginacal/fecha parênteses. Esse olhar configura um processo que é diferente do acompanhamento na instituição escolar. É preciso pensar em alguns pontos, questionamentos que permitam análise e que ajudam a fundamentar o registro pedagógico do desenvolvimento de cada aluno. Em síntese, ao pensar em uma prática compartilhada, é possível abordar instrumentos avaliativos dentro desse processo. Consideremos o portfólio como exemplo. Ele é um instrumento de avaliação utilizado na EI da Rede Municipal de Londrina e este deve ser construído juntamente com a criança, refletindo o seu desenvolvimento. Acreditamos que a utilização deste deve ser retomada somente no ano letivo de 2021. O que fazer com o caderno? Devolver para as famílias. Guardar para o próximo ano. E os P5? E o quinto ano? Na educação infantil, cada unidade escolar deve consultar as famílias quanto à utilização do caderno. Para crianças de P5, recomendamos que ele seja devolvido. Se não iremos usar portfólio e o PED entende-se como uma prática compartilhada, é importante ter registro desse processo. Antes de indicar possíveis encaminhamentos, é importante fundamentarmos como entendemos que dentro desse processo não é possível avaliar o desenvolvimento, mas é preciso pensar em como registrar esse percurso e também em como seria denominado essa prática. Trazemos essa ilustração e indicamos esse processo como prática compartilhada. No fundamental, e suas modalidades, temos a possibilidade de interagir diretamente com os alunos, seja pelas plataformas, seja nos grupos de WhatsApp e pelas atividades impressas. Um olhar investigativo para essas diferentes formas de interações e registros possibilitará aos professores reflexões sobre o seu próprio ensino, bem como das aprendizagens oportunizadas aos alunos. Práticas compartilhadas no ensino remoto para crianças. Vamos discorrer em como pensar documentação pedagógica a partir de uma nova forma de olhar, e para isso vamos retomar algumas análises de documentação pedagógica. No processo de investigação de documentação pedagógica, segundo o autor, Foch, 2015, acontece por meio de observações, registros e interpretação. Na perspectiva dos autores, Foch, Piva, Fossesi 2016, a documentação pedagógica visa romper com uma visão de registro linear, ou a informação evidente, mas vem nos trazer elementos para repensar a prática avaliativa. Romper com as crenças lineares, absolutas e fechadas sobre o conhecimento, é propor uma perspectiva mais complexa e provisória, em que a produção de sentidos está diretamente envolvida com os sujeitos da própria experiência e suas percepções sobre o mundo. Sua busca é evidenciar os múltiplos significados que surgem durante o percurso educativo das crianças e dos professores. P167. Aprender a observar é uma ação necessária, dentro do processo avaliativo na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, porém, como observar quando não é você o aplicador da intencionalização planejada? Esses mesmos autores fornecem pistas para ensinar o professor a direcionar seu olhar, porém sugerimos que a partir do que desejamos que o professor
Faça usos desses ensinamentos para buscar ler ações subjetivas durante o processo do PED, lembrando que não é possível indicar o processo de desenvolvimento infantil a partir de direcionamentos subjetivos ou suposições, mas ter uma descrição de ações norteadoras do processo trilhado e também elementos de onde partir, indicando a intencionalidade pedagógica existente na proposta. Os autores mencionados para estudo apontam: o professor poderá elaborar perguntas guias para o trabalho que proporá às crianças, naquilo que apontamos como continuidade de seu fazer enquanto professor. Com isso, destacamos que a prática não é improvisada, mas tampouco fechada. A utilização de observáveis gera indícios importantes para o professor compreender as teorias provisórias das crianças e, ao mesmo tempo, criar estratégias para ajudá-las a avançar em suas próprias elaborações. Vamos buscar direcionar o nosso olhar para aquilo que vemos nas imagens fornecidas pela família, nas atividades realizadas pelos alunos e na interação destes sujeitos nos grupos. A partir desse olhar, tentar entender quais os indícios possíveis de desenvolvimento/aprendizagem apontados nos registros, foto, imagens, relatos, vídeos, atividades impressas e outros, enviados pelas famílias. Trata-se de ler objetivamente as representações que o registro nos remete. Nesse contexto, indica-se apenas ficar na descrição do observado no registro. Além disso, podemos também fazer uso na descrição de uma prática compartilhada o percurso até a chegada da imagem. Como, por exemplo, a família é assídua nas devolutivas das atividades propostas. Respondem no dia ou envia em um dia específico todas as propostas. Foi necessário o contato com a família e a criança para expor o trabalho com o PD. As estratégias utilizadas para abordar a família e as crianças obtiveram retorno. As reflexões propostas são possibilidades inspiradas em autores fundamentados nos pressupostos da teoria histórico-cultural. Esclarecemos que não existem escritos que explicam como avaliar, registrar atividades remotas para a educação infantil, nem mesmo no ensino fundamental. Estamos propondo reflexões para que coletivamente possamos definir um caminho. Lembramos que o arcabouço teórico da documentação pedagógica parte do princípio de um espaço ativo, pautado nas interações pertinentes a um espaço escolar. O nosso olhar inspira-se nesses autores para descrever possibilidades de uma prática compartilhada entre escola e família. Melo, Barbosa e Faria, 2018. Ao abordar o tema documentação pedagógica, descrevem que esse material busca sistematizar a vida das crianças na escola. Nesse contexto, o que propomos é trilhar um caminho para sistematizar a vida da criança durante esse momento em que se compartilha possibilidades de interação da família com as crianças, em contextos intencionais de aprendizagem, organizados pelo professor. Dentro das inspirações fazemos uso da seguinte descrição das autoras. Obviamente, de formas diferentes, mas todas elas com rastros e instrumentos que nos ajudam a percorrer de novo a experiência vivida. Não são apenas memória de algo que já aconteceu, são também processos que nos permitem compreender como fizemos o que fizemos. Melo, Barbosa e Faria, 2018, p. 28. Mais adiante temos: a documentação pedagógica deve servir aos professores para manter a memória do que tem sido feito,
então os detalhes metodológicos são muito importantes e convém acrescentar observações escritas mais ou menos extensas. Melo, Barbosa e Faria 2018, p. 49. Dentro da teoria histórico-cultural, as autoras Magalhães e Arthur, 2017, descrevem possibilidades do que documentar e como documentar na educação infantil, que podem ser apropriadas para o ensino fundamental também. Embora o cenário hoje parta de um processo compartilhado entre professor, criança e família, a valorização do que é realizado pela criança deve ser considerado, ainda que não tenhamos clareza das formas conduzidas pelas famílias. Ainda, as autoras pontuam que, por meio da documentação, as crianças são valorizadas em seus processos, seus modos de compreender o mundo, pois podem revisitar os processos vividos, ganhando voz e vez nas relações instituídas na escola, p. 234. As práticas compartilhadas não foram vividas na escola, e a criança também não compartilhou o momento da realização da atividade com a professor, e amigos. No entanto, as experiências vivenciadas em suas casas são frutos das relações estabelecidas com seus familiares, o que denota a aproximação afetiva nesse processo. Esse estudo analisa dentro da documentação pedagógica o portfólio, mapa de atividades, diário da turma e paredes da sala. Há práticas compartilhadas na EJA. Os educandos da EJA já são familiarizados com a prática do compartilhamento. Em sala de aula, essa estratégia de trabalho aparece com naturalidade nesta modalidade, pois as trocas de informações e as ajudas mútuas contribuem na sua aprendizagem. Claro que, na grande diversidade que constitui este público, há educandos que, por timidez, por sentimentos de inferioridade, por apresentarem alguma necessidade mais específica no atendimento ou por outras razões, têm mais dificuldade na socialização e, consequentemente, na troca com os colegas. Esse é um processo lento que o professor precisa desenvolver em sua classe para favorecer a aprendizagem, até mesmo pela característica das turmas. A maioria dos professores atende duas etapas na mesma classe. Além deste contexto da realidade de uma sala de EJA, temos notícias de que os educandos estão realizando essa interação no desenvolvimento das atividades que recebem neste momento de pandemia. Essa era nossa grande preocupação, se os PED seriam produtivos e acessíveis para eles, pois sabemos dos entraves que há para que possam dar continuidade aos estudos, considerando a sua realidade social e familiar. No entanto, para nossa surpresa e satisfação, temos o retorno, por áudio e fotos enviadas aos professores, pelos próprios alunos ou familiares ou por falas dos próprios professores, de que essa partilha está ocorrendo também neste momento. São netos, filhos, nouras, amigos, vizinhos, etc., que estão auxiliando muito os nossos educandos. Eles relatam que, apesar da saudade e de acharem que é melhor estudar na escola e com o professor, estão gostando de receber o material e poder continuar estudando. E isso nos indica que estamos no caminho certo. Claro que há exceções e estamos tentando tratar com as demandas que a especificidade exige. Práticas compartilhadas no atendimento aos alunos com necessidades especiais. O trabalho colaborativo é um marco da educação em especial na perspectiva de uma educação inclusiva. Nesse período de pandemia, a colaboração entre professores e dos professores com as famílias,
possibilita a construção de uma prática compartilhada que atenda às características individuais de todos os nossos alunos em cada etapa de ensino. A educação infantil. Mapa de atividades e diário de turma. O mapa de atividade corresponde a um cartaz no qual é fixado na parede da sala com as imagens de atividades que as crianças desejam realizar, e um campo para as crianças assinalarem qual proposta pretendem vivenciar. Por trás de tudo isso, existe uma autorreflexão. É também analisado e discutido qual é ou quais atividades foram mais realizadas pelas crianças. Trata-se de uma ação coletiva, no entanto, novamente trazemos esse tipo de documentação para propor uma outra possibilidade de organização de documentação partilhada. A partir do mapa de sala é possível pensar em uma possibilidade de uma prática compartilhada. No caso, o professor pode realizar um levantamento de todos os PDS enviados, e elaborar um mural com os PDS no qual obtiveram maior retorno das famílias, e ou as atividades que as crianças mais interagiram no grupo de pais e que os professores observaram que elas mais demonstraram interesse em realizar. O mapa coletivo pode ser a partir dos campos de experiências. A segunda possibilidade de documentação pedagógica descrita pelas autoras é o diário de turma, o qual também se trata de uma produção coletiva, realizada por meio de um cartaz, em que as crianças registram as atividades que mais apreciaram ou não, e se desejam fazer novamente. Essa forma de registro levanta outra possibilidade de análise. Os professores, podem realizar um levantamento com as crianças e ou as famílias quais atividades enviadas eles mais apreciarão e sugerir para realizarem novamente. Para as turmas de P5. É uma turma que encerra um período da educação infantil. Dessa forma é preciso pensar nas competências que a criança precisará na transição para o ensino fundamental. Por isso, o caderno poderá ser também contado como uma forma de registro partilhado. Lembrando que por meio do caderno é possível abordar a questão das funções psíquicas superiores como a lateralidade e os processos mentais como ordem, sequência, seriação, entre outras, importantes para a alfabetização. Cabe ressaltar que o registro dos PDS pode também ser neste caderno. Isso não quer dizer que as fotos e ou vídeos serão desconsiderados, mas podem se tornar complemento. Por uma questão de documentação se faz necessário o registro desse processo. Frente a isso, a SME irá adotar o parecer descritivo sem o objetivo de avaliar o desenvolvimento, ou seja, nele irá constar a descrição de como foi esse processo ensino e aprendizagem por meio da atividade remota. Construção do parecer descritivo e algumas questões a serem respondidas. Primeiramente, a descrição será de como foi o início do processo antes da pandemia até o dia 20 de março, como foi o acolhimento da criança na unidade escolar. O que o professor já havia iniciado. O que já havia observado. Em outro momento, a apresentação do relato das experiências vivenciadas no PD, uma breve explicação. Retorno das atividades escolares por aulas remotas, como aconteceu esse trabalho. Como a criança teve acesso, por qual canal de comunicação? Via WhatsApp ou atividades impressas. Quais sabers e conhecimentos que foram trabalhados? Aconteceram registros pela família. De que forma a criança ou a família interagiu com os professores, Esse parecer também servirá para as famílias que não enviaram o retorno dos PEDs,
pois nele o professor irá descrever os motivos que as famílias relataram pela ausência. Quais foram as justificativas das famílias? Qual foi a intervenção do professor, coordenador, e escola diante do não retorno das atividades? Porém, aliado a esse registro formal descritivo que orientamos, é possível pensar também em outras formas de registro compartilhado coletivo como meio de valorização dos processos realizado pela criança e pela família, isto é, a forma como elas compreenderão o que foi proposto, ou seja, a sua forma de ler o mundo. O ensino fundamental e suas modalidades. Na Instrução Normativa número janeiro de 2020 definimos que a avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o professor interpreta os dados da aprendizagem dos alunos e de seu próprio trabalho, nesse tempo, em que estamos trabalhando somente por atividades remotas, com ou sem instrumentalização da tecnologia, conseguimos avaliar o desenvolvimento dos alunos/educandos. É possível avaliar a aprendizagem? Entendemos que não, entretanto podemos descrever o processo a partir dos indicadores que temos. Por isso a definição de que o parecer descritivo, sem o objetivo de avaliar, como o instrumento mais coerente com esse tempo de excepcionalidade que a Covid-19 nos impôs. Essa forma de registro deverá ser realizado para todos os alunos do ensino fundamental e suas modalidades. Embasados em que instrumentos podemos nos respaldar e ser justos com os alunos, tendo em vista as condições de acesso pelo qual os alunos tiveram para interagir com o PED. Temos as avaliações de sondagens do início do ano. Temos o monitoramento do PED. Temos a observação dos cadernos. Temos os atendimentos individuais realizados remotamente e presencialmente. Teremos as avaliações diagnósticas que serão realizadas quando retornarem às atividades presenciais. Entendemos que este documento deverá conter marcadores temporais que indicam cada momento e a forma de atendimento que foi desenvolvido neste ano letivo de 2020. Compreendemos que devem ser 3 marcadores. Primeiro, atividades presenciais até 20 de março de 2020. Segundo, atividades remotas pelo PED a partir de 15 de abril de 2020. Terceiro, retorno das atividades presenciais, escalonado, quando houver. Assim como na orientação da educação infantil, a construção deste parecer deve conter algumas questões. Primeiramente, a descrição será de como foi o início do processo antes da pandemia até o dia 20 de março, como foi o acolhimento do aluno na unidade escolar. O que o professor já havia iniciado. O que já havia observado. Por meio das avaliações de sondagem, perfil da turma e demais instrumentos. Em seguida, o retorno das atividades escolares por aulas remotas, suas impressões de como aconteceu esse trabalho. Como o aluno teve acesso, por qual canal de comunicação? Via WhatsApp ou atividades impressas. Quais objetivos e conteúdos essenciais foram trabalhados? Aconteceram registros pela família/responsáveis e alunos. De que forma o aluno ou a família interagiu com os professores? É um aluno que recebeu um PED acessível, quais foram as adaptações e instrumentalizações necessárias? Com o acompanhamento, foram necessários novos ajustes nas adaptações. Como a observação dos cadernos podem amparar o seu relato sobre a aprendizagem dos alunos?
Ainda que seja frágil essa possibilidade, é possível utilizar esse registro para mensurar o que o aluno teve acesso e qual foi a qualidade dessa forma de ensino. Os alunos precisaram de atendimento individual de forma remota ou presencial. Também as famílias foram atendidas dessa maneira. Para referências: Melo, Sueli Amaral, Barbosa, Maria Carmen Silveira,